Agora eu vou apresentar o trabalho para vocês. Esse é o trabalho meu e da Ana Laura. No nosso trabalho a gente vai falar da doença de Huntington e a doença de Gaucher. Eu vou começar falando da doença de Huntington e depois a Ana Laura vai falar da doença de Gaucher para vocês. Bom, a doença de Huntington ela é uma doença genética, é uma doença hereditária, que ela vai apresentar no seu início pequenos espasmos e vai ocorrer uma evolução, vai evoluir para quadros mais severos, como para movimentos involuntários mais notáveis e deterioração mental, e leva geralmente até a morte. Uma parte do cérebro é afetada. E qual seria essa parte? A parte do cérebro que suaviza os seus movimentos. Então, como essa parte do cérebro é afetado, os movimentos começam a ser mais bruscos e desordenados, sem coordenação, e também a função mental é afetada, como por exemplo, o autocontrole e a memória são dois pontos muito importantes que são afetados. Mas quais são as causas dessas doenças? Como já foi dito, é uma doença genética, ou seja, essa doença vai ser causada por conta de uma mutação genética. A gente sabe que o nosso DNA é formado por várias sequências, a gente já estudou isso, que o nosso DNA é formado por várias sequências. E existe uma sequência no cromossomo 4, ele é alterado, ele sofre muitas mais repetições do que uma pessoa normal tem, entende? Tipo assim, uma pessoa que é afetada por essa doença apresenta uma repetição muito maior dessa sequência do que uma pessoa normal. E ela é uma doença autossômica dominante. O que uma doença autossômica dominante significa? Significa que se o filho receber apenas uma parte do gene, ele já vai possuir a doença, porque ela é dominante. Ou seja, existe 50% de uma pessoa infectada ter um filho também infectado por essa doença. E quais são os principais sintomas dessa doença que vai trazer? Como eu já tinha dito, os espasmos e movimentos involuntários, ou seja, os movimentos que ele não tinha desejo de realizar, o corpo realiza sozinho. Vai apresentar dificuldade de equilíbrio, dificuldade de manter a postura, de ter uma postura. Vai apresentar também problemas musculares, onde esses problemas musculares a gente vai estar se referindo à rigidez, às vezes não vai conseguir esticar o braço, esticar a perna, e também vai ter problema na contração. E também um outro sintoma que é muito grave é a dificuldade de engolir e falar. Então, por conta desses sintomas, que essa doença acaba sendo uma doença muito grave, uma doença muito perigosa para quem a possui. E é importante lembrar que doenças causadas por anomalias genéticas ou mutações genéticas não vão possuir cura, ou seja, a doença de Huntington não apresenta cura. Alguns medicamentos, fisioterapia pode ser indicada são indicadas, né, para os afetados, para tentar fazer com que a vida se prolongue, mas geralmente os afetados por essa doença acabam falecendo. E é uma doença que, como eu tinha dito para vocês anteriormente, que essa doença, qual é a causa dessa doença, né? É uma mutação na repetição do nosso DNA, onde deveria ter certa repetição, essa repetição acaba se prolongando. E quanto maior for essa repetição, mais jovem a pessoa vai apresentar essa doença, dificultando ainda mais o tratamento e a vida dessa pessoa. Bom, agora eu vou passar a palavra para Ana Laura para ela falar da doença de Gaucher. Doença de Gaucher é uma doença genética, hereditária e de caráter recessivo. É causada pela deficiência na enzima glicocerebrosidade. Ela é responsável por digerir o glicocerebrosídeo. O glicocerebrosídeo não digerido no lisossomo causa o aumento dos macrófagos, que passam a ser chamados de células de Gaucher. O acúmulo desses macrófagos causa um inchaço. Esse inchaço ocorre principalmente no fígado, no baço, mas pode ser encontrado também na medula óssea, causando um enfraquecimento dos ossos.
Aqui a gente tem uma imagem de como essa doença afeta os pacientes. Ela tem afeta em crescimento lento, anemia de moderada a grave, o aumento do fígado de moderado a grave, o aumento do baço de moderado a grave, infiltração óssea, crise óssea, necrose óssea e trombocitopenia moderada a grave. A trombocitopenia é a queda no número de plaquetas. O aumento do fígado e do baço acaba criando um inchaço na barriga, deixando a barriga um pouco maior. Os sintomas dessa doença são a hepatoesplenomegalia, que é o aumento do fígado e do baço, a trombocitopenia, que é a queda no número de plaquetas, anemia, deteriorização esquelética, palidez, cansaço, fraqueza devido à anemia e dores nas pernas e nos ossos. Existem 2 tipos de tratamento. A terapia de reposição enzimática, que é a TRE, que ela suplementa a falta de glicocerebrosidade administrado por via intravenosa e leva em torno de 1 a 2 horas. E a terapia de redução de substrato, que é a TRS, que diminui o acúmulo de glicocerebrosídeo e é por via oral.